Perfeito. Bom, se não temos nada, eu vou continuar. A gente tem mais de 20 RNAs transportadoras diferentes. hã, com anticódons diferentes. Anticódon é o quê? É o o o inverso do nosso códon, que por incrível que pareça ele conecta de 3 linhas para 5 linhas, ele é invertido. Mas, enfim. Hã, e é basicamente isso. Só queria saber qual a parte que tu acha mais importante estudar na parte de metabolismo. Parte de metabolismo. Hum, deixa eu pensar. Tá, isso aqui é toda a parte de bagulho, metabolismo 2, tá, tá ao contrário. Tá, então eu vou dar uma pulada e vou falar um pouco de metabolismo. Hã, essa parte aqui, eu não consigo ver o que que exatamente cairia, tá, na parte de equação de Gibbs e tudo mais. Hã, essa parte eu acho que vai ser importante, tá. O que que é estado estacionário, que é basicamente, o que sai de uma reação é a mesma coisa que entra. Então, né, tu tem um fluxo constante de reações. Hã, a parte da hemoglobina eu acho que vai ser muito importante. Depois eu abro o slide da hemoglobina. E o que que se dá por energia, né, que são, hã pois é, eu acho que cai algo sobre, mas eu não consigo identificar pra vocês o que que cairia, tá. Hã, eu acho que eu não vou passar tanto sobre ela, porque, né, a passada foi, tipo, 45 minutos de equação de Gibbs. Hã, eu acho que dá pra entender tranquilo aquela parte. Hã, mas eu acho que a parte de o que que é energia e o que que a gente consome de energia, que são essas ligações de hidrogênio, vai ser importante, tá. Hã, e o produto final, que é carbono, carbono e oxigênio. É importante saber que a glicólise é uma reação, ineficiente, mas ela é muito rápida. Então tu joga 2 ATPs para ganhar 4 e calma aí. Hã, o produto final dela é piruvato, tá. Hã, eu voltei para o início? Não. Tá. E um pouco de ciclo de Krebs, no sentido de que a reação ela é muito mais eficiente, mas não ela não é tão rápida. E aí eu acho que os slides da professora Mariane, da primeira parte, sobre, formação de ATP na mitocôndria, vão ser interessantes. Acho que lá tá mais didático, mais lúdico, o que que vocês precisam saber dessa parte, tá. Hã, da cadeia de elétrons e tudo mais.
hã, piruvato que gerar acetil-CoA. Acetil-CoA eu acho que vai ser importante. Lembrem desse nome pelo menos, tá? Que daí se ele falar acetil-CoA, vocês falam: "Opa, já sei onde procurar", tá? O ciclo o ciclo tu tá dizendo isso aqui, eu não acho que vai cair, tá? Eu não acho que ele vai pedir, sei lá, monte o ciclo do do ciclo de Krebs aqui pra mim. Não acho, tá? Mas eu posso estar enganado. Que nem eu estava dizendo, faz muito tempo que eu não faço essa cadeira e desde então muitos professores mudaram. Eu não sei o que cada professor está cobrando. Mas, né, é uma prova com consulta. Vocês abrem aqui e só copiam. Por isso que eu acho que não faria sentido ele pedir o ciclo, porque seria só copiar do slide. Hã, enfim, cada processo desses é regulado por uma enzima. Hã, a origem eu acho que ele não vai pedir. Pois é, hã, eu se vocês entendem o o núcleo desse processo, eu acho que vocês estão bem. Que é a gente pegar essa acetil-CoA, a gente vai, montando ela para voltar a ter 6 carbonos, e a gente vai começar a degradar ela de novo. A gente vai tirar o hidrogênio dela, vai sair CO2, vai tirar o hidrogênio dela, vai sair CO2, e aí no processo de ela voltar ao que ela era, ela vai gerando mais energia pra gente. E além disso, num processo secundário, tu vai pegar todos esses, hã, cadê? Cadê? Aqui, tipo, nesse processo que a gente vai fazendo, a gente vai liberando elétrons que depois a gente vai jogar pra parte da matriz, a matriz interna da calma, não. A gente tá na matriz, a gente vai jogar pra dentro da membrana interna. Isso. E aí a gente vai formar vários ATPs com isso. Vai criar um gradiente e vai voltar, na rodinha que vai gerar ATPs. Que nem eu disse, isso tá muito melhor explicado no slide da Mariane. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu fui expulso do Moodle. Hã, cadê? Transporte de vesículas? Não. Organelas que processam energia. Slide organelas que processam energia tem uma explicação bem boa. Organelas. É esse aqui? Não. Organelas. Aqui. Hã, aqui, ó. É uma explicação, pra mim, muito mais lúdica, muito mais didática. Tchau, tchau. Até depois. Hã, mas enfim, da parte de metabolismo, eu acho que é isso que cairia. Não sei se tu quer que eu passe de uma forma mais, hã, detalhada sobre
o processo de, de fazer esses ATPs. Bom, qualquer coisa me peça. Bom, então a parte de metabolismo. Energia de Gibbs, eu já falei bastante. Na outra. ah, Estado estacionário. De nada. Tá. Então eu vou só terminar essa parte de expressão gênica. Ah, Pode ficar ou não. Ah, Qualquer coisa, senão eu vou terminar essa parte de explicar sozinho aqui. E, e finalizo. Uh, Nesses processadores que já tinha falado, ok. Ah, Ribossomos, eles não são uma unidade, eles não são apenas uma unidade, eles são duas unidades que ficam vagando pelo citosol, mais perto, obviamente, do DNA, quer dizer, do núcleo. E aí, quando eles encontram o RNA, eles vão juntar essas duas partes, vão conectar as duas, e vão fazer acontecer. Uma coisa interessante é que um, ah, essa unidade de tamanho, um é 50S e o outro é 30S, mas afinal é 70S porque ele fica mais compacto, ele muda sua conformação e não tem o mesmo tamanho do que as duas somadas. Ah, Ele vai ter 3 regiões, que vai ser a... Tem em português aqui? Bom, os sítios A, P e E, que, que é o sítio de aminoácido, o sítio de peptídeo, eu não lembro como é que é a tradução disso, mas o ciclo de saída, que é o sítio de saída, que é exit site. E aqui é onde o RNA vai se conectar para começar o processo. Uh, e aqui temos. Deixa eu ver se tem um slide melhor explicando. Uh, Aqui temos as duas partes do ribossomo e temos o anticódon que começa da metionina, né? O start codon, enfim. Esses três vão se conectar em algum momento, tá? Eu imagino que o primeiro vai ter. Ele vai se conectar à parte de baixo. Uh, e aí vai chegar a parte de cima do ribossomo e depois o códon de iniciação, que vai montar a estrutura completa. Depois que se tem o códon de iniciação. Nossa, que slide em 80K, em 4K, pelo amor de Deus. Uh, ele vai. O ribossomo vai andar para frente. O que estava no primeiro sítio vai andar para a esquerda. E vai deixar
o seu aminoácido com o ribossomo. Ou no caso, com o próximo códon. Aqui, ó. Temos 2 códons. Esse aminoácido primeiro vai conectar com o outro aminoácido. E esse códon vai ficar. Esse transportador vai ficar sem nenhum códon. Quer dizer, sem nenhum aminoácido, pelo amor de Deus. E aí ele vai andar pra frente e fazer o mesmo processo. O cara sai, né? Este que tá aqui, ele vai sair, vai entrar outro cara e vai continuar a sequência enquanto o, o ribossomo vai andando pelo RNA mensageiro. De novo, como sempre, tá? De 5 linhas para 3 linhas. Sempre 5 linhas para 3 linhas, tá? Pelo amor de Deus, não esqueçam isso. E aí ele vai chegar no final no códon de parada. Ele vai ligar alguns fatores de, de enfim, alguns fatores que vão travar esse ribossomo. Aí vai chegar uma estrutura a mais, vai necessitar de energia. Quando ela libera energia, toda essa estrutura se desmonta e o ribossomo está pronto para codificar algum outro RNA mensageiro. Ah, e aí depois ele vai se dobrar, que é o que falamos nas proteínas. Eu não tenho os slides de proteína. Putz, tá, eu tenho mais 2 slides então pra falar. Pai amado, tá. 15 minutos pra cada. Não que eu não posso me atrasar um pouco. Ah, bom, que nem eu estava falando antes, que o DNA ele pode estar compacto ou não, dependendo da célula que ele está, em algumas partes ou não. Então aqui temos um gene ativo para hemoglobina, mas não temos aqui nessa célula do olho e nem na célula pancreática. Enfim. ah, Tranquilo, de nada. Tem várias formas de se regular um, um RNA, por exemplo, quer dizer, a transcrição de um RNA. Por exemplo, fontes de carbono, temperatura, pH, sinalização extracelular, diversas coisas, tá? Hã, eu acho que eu não vou entrar muito nisso, eu só vou dar o exemplo que tem aqui. Hã, isso que eu estava falando vai ter? Sim, vai ter aqui mais pra frente. Hã, genes constitutivos são aqueles que são essenciais e genes reguláveis são aqueles que tu precisa mais ou menos, e tu vai regulando isso basicamente por outras proteínas. Hã, aqui temos, genes, quer dizer, fatores ativadores e fatores repressores. Temos os dois. Eu imagino que o nome seja autoindicativo. O que mais? Eu quero achar um exemplo que fala basicamente tudo. Mas aqui, por exemplo, um repressor vai impedir que a RNA polimerase conecte no seu no, no seu sítio de ligação, e uma ativadora vai ajudar ela a se conectar naquele lugar. Ela vai, sei lá, deixar aquele lugar mais propício para isso, por diversos motivos. Hã, a gente pode ter, hã,
repressores e ativadores que que reagem com o seu sítio ativo de formas diferentes. Então, por exemplo, um ativador que pode estar, que quando está ativo ele ativa, e um repressor que, quando tem a sua o o seu o seu elemento regulador, vamos dizer assim, ele inativa. Isso pode ser ao contrário também, por exemplo, hã, um repressor que quando tem muita coisa, essa coisa se liga e daí ele gruda aqui. Enfim, tem diversas formas. Vamos falar de Operon então, que eu estava comentando antes. Geralmente a gente tem um único gene, que tem um promotor, uma região codificadora e um terminador. O Operon, ele fala assim: "Tá, a gente não tem tanto espaço para ter tanto promotor e tanto terminador. A gente vai usar um promotor e um terminador para mais de um gene e fazer 3 proteínas diferentes". Onde que isso é utilizado? Por exemplo, a bactéria tem o Operon LAC, olha só, que são, hã, 3, hã, proteínas diferentes que envolvem digerir lactose. Tu sempre vai usar elas juntas, não tem por que tu usar, hã, elas separadas, considerando que as 3 têm a mesma função, assim, elas trabalham juntas. Então, tu usa um mesmo promotor para essas 3, hã, pra essas 3 proteínas. Exatamente. E aí, nesse lugar, a gente tem uma proteína repressora, se eu não me engano, deixa eu ver, aqui. Se a gente geralmente tem um repressor conectado aqui, tá. Esse repressor, ele está conectado geralmente, se eu não me engano. E aí quando a gente tem altos níveis de lactose, ou seja, a gente precisa digerir essa lactose mais rápido. E aí esse repressor vai desconectar, para deixar a polimerase fazer o processo dela. Quando tem pouca lactose, não precisa, e aí ele vai ficar aqui. Hã, o AMP cíclico é, o AMP cíclico, ele é produzido quando os níveis de glicose estão baixos, ou seja, quando tem muita lactose e pouca glicose, né. E aí quando isso acontece, ele vai se conectar a um a uma proteína, ativadora, que vai incentivar a RNA polimerase a conectar aqui e começar seu processo. Isso que vocês podem, não preciso falar, foi basicamente o que eu falei aqui, só que numa tabelinha. Hã, nos eucariotos, a gente tem um nível de regulação muito maior do que isso. A gente tem, que nem na imagem anterior dos slides, que tinha, tipo, diversas proteínas ligadas no mesmo sítio regulador. Hã, enfim, mesma coisa dos slides anteriores. Hã, e a gente tem diversos níveis de regular esse negócio. A gente pode ter desde, deixar o DNA descompactado, quanto tirar algum exon ou, hã, algum intron. A gente pode, regular na hora de traduzir essa proteína e não só na hora de transcrever ela. Tem diversas formas. A gente pode só degradar todo esse RNA mensageiro,
Enfim, a gente tem diversas formas. Hã, aqui temos o octâmero de Stoner que vai compactar e daí se for uma região, hã, que precisa, ele vai estar menos compactadinho. Enfim, aqui o estado reprimido e o estado ativo. Hã, aqui o que eu já tinha comentado também, ativadores, promotores, meio que a mesma coisa. Hã, de novo a mesma coisa. A gente tem esse negócio esquisito aqui, que é uma proteína que dobra o DNA, e aí tem partes da RNA polimerase de cima que vão conectar nessa parte, e aí vai ajudar, o RNA mensageiro a conectar na parte que ele precisa. Enfim, tem diversas formas, é um espectro muito maior que tu pode regular, basicamente isso. Tem diversos outros elementos, não preciso ficar tão, hã, enfim. Aqui nós temos, uma molécula que sinaliza, por exemplo, a insulina, é uma molécula sinalizadora, que vai chegar lá, vai dizer: "Ô, hã, tu precisa sinalizar para os caras para produzir uma coisa". E eles vão começar a produzir essa coisa. Hã, sim. Aqui nos eucariotos é um pouco diferente, porque é um pouco mais complexo o processo. No sentido de, nas bactérias, é a própria lactose que liga na proteína. A gente não pode deixar uma lactose ficar entrando no nosso núcleo. Nosso núcleo é um lugar, hã, que deveria ser hermetizado, em que só ocorre processamento de DNA e RNA lá dentro, nada mais. Então, o que vai acontecer? Nossa membrana vai receber a informação e ela vai liberar uma outra coisa lá para dentro, e essa outra coisa vai ser processada de alguma forma, que vai liberar outra informação lá para dentro do DNA. Vão ser coisas muito mais, fiscalizadas, se dá para dizer assim. Receptor vai liberar alguma coisa, que daí vai entrar e vai mudar alguma coisa lá dentro. Hã, piada. Tá, e agora falar da bom, já falei dessa parte, já falei dessa parte. Vamos falar um pouco então de eu fui expulso, tu mudou de novo. Vamos falar um pouco de proteínas, antes de terminar. Cadê? Hã, isso aqui eu também tinha comentado um pouco esse aqui eu vou deixar de fora, porque eu fiz um resuminho dele no vídeo passado, hã, um resuminho assim, mas, assim, isso é importante, entendam como isso funciona, tá no outro vídeo, eu não vou poder falar tanto. Eu vou deixar isso pra lá.
E aí fica essa última sobre função proteica do Guido. Tá, isso aqui era um vídeo que tinha aqui, imagino, que não conseguiu ser passado para o bagulho. Uau! Ah, tá, ele tá querendo abrir no outro monitor. Não, amigo. Não, não, não. Pera aí. Não. Eu não quero que apareça nesse slide, velho. Não quero mesmo. Bom, eu vou passar assim. Ah, bom, proteínas, que nem eu tinha falado. Ah, esfera. Eu não lembro pra que era esse slide. Não lembro o contexto dele. Aqui temos a porfirina, que é essa molécula que, com um ferro no meio, vai se vai ter uma afinidade muito grande com o oxigênio dentro da mioglobina. E aí o ferro estabiliza e não solta a molécula. Uma coisa que me perguntaram, e eu acho que eu posso falar já que eu tô revisando esse conteúdo. Gostaria muito de desenhar aqui. Ah, a mioglobina e a hemoglobina são coisas diferentes. Quer dizer, sim, isso é óbvio. Mas a mioglobina é. A hemoglobina não são 4 mioglobinas. A hemoglobina são 4 coisas muito parecidas com a mioglobina. Mas elas têm origens diferentes. Em algum momento tinha o gene da mioglobina aqui. E aí ele se duplicou. E aí esse gene foi se modificando de alguma forma. A mioglobina ficou intacta. A gente ainda produz mioglobina, inclusive. Mas esse aqui foi tendo modificações aqui, sei lá, tinha um A e daí começou a ter um T, enfim. E se formou a hemoglobina assim. Ok, ok. São coisas diferentes. Minha garganta está doendo. Enfim. Esse vídeo é interessante, depois para vocês verem, que basicamente mostra essa mudança de conformação da hemoglobina, que basicamente, que nem a gente viu, né, quando o oxigênio se liga, o ferro estabiliza. Só que quando ele estabiliza, a, ele puxa a proteína, e essa proteína cria tensão de volta. Então, ela faz com que essa ligação não seja tão forte assim quanto uma mioglobina. Ela faz com que ela seja mais dinâmica e possa ser removida. Ah, é interessante. Ah, o grupamento M, uma coisa que eu vi muita gente confusa também, tá? É a diferença meio que de grupamento M, porfirina e mioglobina, barra hemoglobina. O grupamento M é o lugar da, da proteína, seja a mioglobina ou a hemoglobina, que vai ter essa ligação. Aqui, ó. Que vai ter a porfirina e as coisas que ligam essa porfirina. Ah, isso faz parte da proteína, tá? Mas é como se eu dissesse, tipo, o bairro. O bairro agronomia, tá? Esse aqui é o bairro agronomia da proteína. É só uma forma de tu localizar o que tu tá querendo.
é a função principal da proteína, de qualquer forma. Hã, e aí, enfim, o grupamento M vai ter a porfirina aqui dentro, que vai fazer todo o processo. A hemoglobina, ao contrário da mioglobina, ela possui 4 subunidades. Ela é uma proteína de quarto grau, se eu não me engano, quarto grau de organização, eu não lembro como é que se chama, mas é aquele negócio, ela tem 4 subunidades, e ela vai ter 2 alfa alfa subunidade de hemoglobina e 2 beta subunidades de mioglobina, de hemoglobina, desculpa. São coisas diferentes, tá, mas as 2 têm funções idênticas, que é estocar oxigênio, quer dizer, a mioglobina estoca oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio, tá. Hã, então a gente pode ver por grau de afinidade. Grau de afinidade é quanto uma coisa, hã, está tentada a guardar e conectar com o que ela tem. Então, quanto maior a pressão de oxigênio, mais tentadas elas são a conectar e manter esse oxigênio. Hã, isso aí. O negócio do bagulho fetal, porque o feto ele não tem um pulmão, a única forma de ele, hã, ter oxigênio é pela mãe, é pelo sangue da mãe. Então, se a hemoglobina da mãe tivesse mais afinidade, ela não ia soltar esse oxigênio para o bebê, né. E o bebê ia morrer, enfim. Hã, nos tecidos o pH é mais ácido e isso é uma forma que a hemoglobina tem sua mudança de conformação e vai soltar mais O2 quando o pH for mais ácido. Ela vai ter menos afinidade. Hã, e aí ela conecta também com gás carbônico pra não é na mesma região, tá. O gás carbônico ele não conecta no grupamento M, é em outra região da hemoglobina que ele vai conectar, enquanto o grupamento M está sem nada ou com oxigênio, tá. Mas ela faz essas 2 funções, ela leva oxigênio, leva de volta gás carbônico. Hã, isso aqui a gente é comentado sobre como essa ligação aqui é muito mais estável, é muito mais difícil de quebrar. E aí depois que tu conectou esse negócio, ele não sai mais, e aí tu morre. Anemia falciforme, que é quando a hemoglobina, ela tem uma pequena diferença na sua no seu aminoácido, e aí vai fazer com que essa hemoglobina, que era uma molécula de transporte, vire uma molécula estrutural, e elas vão se conectando e fazendo com que a molécula a célula fique assim, com muito maior dificuldade de se transportar pelo sangue e com muito maior dificuldade de, hã, enfim, fazer seu serviço. A parte da malária, porque o vírus da malária tem muito mais dificuldade de de sobreviver numa hemácia falciforme, então a anemia falciforme é muito mais comum em regiões onde a malária é muito prevalente? Prevalecente? Prevalent, eu não lembro. Hã, ok, e é basicamente isso aí. Eba, terminei o resuminho, eba. Eu não consigo achar meu mouse e é isso aí.